Pessoal, seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a apelar ao Supremo Tribunal Federal que seja concedida anistia a acusados de participação nos atos antidemocráticos que culminaram nos ataques aos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Em entrevista à revista Oeste, na noite dessa quinta-feira, Bolsonaro afirmou que apenas um perdão a esse grupo pode pacificar o Brasil. William, mais uma vez o presidente Bolsonaro pedindo que a gente perdoe quem fez aquilo lá no dia 8 de janeiro, é basicamente isso. Nessa entrevista da Oeste, ele faz um resumão de tudo que ele fez, das dificuldades que ele enfrentou em função de pandemia, do enfrentamento à corrupção nesse país. E aí vem com esse papo de anistia. É isso que vai pacificar, senhor presidente, senhor ex-presidente, com todo respeito à sua pessoa. Nós não podemos deixar de punir aqueles que, como o senhor muito bem disse, ultrapassaram as 4 linhas da Constituição. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. E não é passando a mão na cabeça de vândalo que a gente vai pacificar o país. Não é assim, amigo. Então, na verdade, você está dizendo, vamos perdoar todo mundo, acabou, não tem nada não, e ficar todo mundo no seu cantinho? Que história é essa? Esse papo é o papo de quem quer ser beneficiado por isso. O senhor pode alegar a perseguição, a toda essa narrativa da esquerda em atacar o senhor, ok. Mas daí, querer passar a mão na cabeça de vândalo, de gente que destruiu o patrimônio público, não dá para compactuar com isso. E aí, Silvana, como é que você olha para essa situação? Mais uma vez, o ex-presidente, pedindo a anistia, pedindo perdão às pessoas que fizeram aquilo tudo. Ô Júnior, não tem a menor chance, né? Isso aí já está completamente abolido, nunca teria essa possibilidade, até porque isso fere também a Constituição, a moralidade, né? Nós não temos como fazer isso. E eu vou te ser muito sincero, ontem eu li um comentário do professor Ronaldo Bretas, que é professor na PUC, e ele falando o seguinte, que pela situação que nós estamos vendo, como esse último inquérito aí está sendo feito a respeito da possibilidade de golpe, se eu fosse ele, eu não pediria anistia para esse pessoal, não. Eu ia à Argentina pedir asilo político. Porque a batata dele já assou. A chance de condenação a mais de 20 anos ela é muito real, com uma chance de perda da farda e talvez perda, inclusive, dos vencimentos, da aposentadoria dele. Então, porque aos Estados Unidos, Donald Trump nem sabe que a gente existe, né? A gente fica nessa falação, mas ele não tem nem ideia. Brasil, o que é isso? Marca de roupa, de tênis, ele não sabe o que é isso, não. Tá? Então, para ele, o melhorzinho seria agarrar no Milei e vai para Buenos Aires. Aproveita e já assiste a final do Atlético lá. Ô Marcelo, a anistia resolveria, pacificaria o Brasil? Não, acho que não, é o contrário. Ontem, inclusive, Silvana, o próprio ex-presidente admitiu, inclusive, pedir asilo em embaixada. Então, no fim das contas, ele sabe que esse problema vai ser bem grave, né, para ele responder. Acho que a gente precisa primeiro tirar da frente do debate uma reclamação que o Bolsonaro fez ontem, uma reclamação que os aliados do presidente fazem, que é muito justa. Que o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem mais a parcialidade para conduzir esse inquérito. Isso está muito claro. Agora, Júnior, quando o ex-presidente fala, né, que a peça o inquérito da Polícia Federal é uma peça de ficção, ele está insultando todo mundo que leu essa peça. Porque nessas 884 páginas tá detalhado e assim... Você leu tudo, né, Marcelo? Eu li tudo e assim, não é tão grande, porque espaçamento tem muita imagem, né, esse livrão... Os prints de conversa. Transcrição de conversa. Tem até print lá de foto sexual lá, usando a cabeça do Alexandre de Moraes para ser um órgão genital masculino. Mas enfim, tem de tudo ali. Mas o que mais tem ali escancarou para o Brasil que o ex-presidente, né, então como ele era presidente, ele articulou, usando o Palácio do Planalto, usando a estrutura do Palácio do Planalto para tentar dar um golpe de Estado. Foram 4 reuniões com os militares, com 3 generais e com o ministro da Defesa para discutir se eles aceitariam ou não dar um golpe de Estado. Essas 4 reuniões aconteceram. Ou o ex-presidente está falando mentira, ou esses comandantes e vários militares que prestaram depoimento e mostraram, né, a agenda, a entrada no palácio, estão falando mentira. Então está comprovado que o ex-presidente tentou dar um golpe de Estado. E esse golpe não aconteceu por detalhes, porque ele já tinha até data. O golpe tinha data para acontecer, dia 15 de dezembro. Ele não aconteceu porque o general Freire Gomes, né, do Exército, não topou. E desde o início de novembro, né, em todas as reuniões, o general deixou claro para o Bolsonaro... Ele ameaçou até prender o presidente. Ele deixou claro que não toparia. Ele e o do Batista Júnior, da Aeronáutica. Eles falaram, a gente não pode fazer isso.
E aí o que o Bolsonaro e os aliados fizeram? Começaram a tentar pressionar esse general. E pressionar como? Recados através de aliados. Tentaram pressionar a família desses dois generais. Então, assim, uma coisa muito absurda. E tá tudo relatado no inquérito. No inquérito não é só presunção do Alexandre de Moraes, não é presunção dos investigadores. Tem provas, assim, de conversas dos envolvidos. Então tá muito escancarado que houve essa tentativa. Agora, que tá tudo escancarado, não dá pro ex-presidente simplesmente pedir uma anistia geral. Ele tem que assumir responsabilidade pelo que ele fez. A discussão que pode acontecer agora é o seguinte: eles articularam para cometer um crime, mas não cometeram esse crime, né? Por falta de apoio de outros países, não cometeram. Eles podem ser condenados por um crime que eles não cometeram, mas articularam. É aquela discussão que a Silvana falou, né? Você pode ser condenado por preparar um golpe. Essa discussão jurídica eu acho que é válida, ela tem que ser feita. Ela seria válida se não fosse julgada no Supremo. Esse trem já está julgado, o julgamento é político, não é jurídico. A discussão é jurídica, mas o julgamento é político. E aí a gente volta no início. Talvez o fato do Moraes estar encabeçando isso vai atrapalhar muito isso no futuro. Ô Rita Mundinha, a sua avaliação? Não, eu vou voltar aí, porque aí o Marcelo falou muito do processo, da apuração e tal, mas voltando no 8 de janeiro, aí, eu repito, tem um contexto. Então, eu queria até ouvir a Silvana, viu, Silvana? Eu acho que a prisão ali, ela foi muito genérica. Eu acho que o que as pessoas pedem é uma análise individual de quem está preso. Porque tem muita gente que entrou no bolo, que estava ali, entrei de gaiato no navio. Tipo assim, foi para uma passeata para protestar em frente ao Congresso, para protestar em frente ao Supremo, e de repente um bando de vândalos depredou, fez um monte de coisa. As filmagens mostram que tinha muita gente assim, completamente assustada com o que estava acontecendo, mas estavam lá. Então eu queria te ouvir, se não há uma possibilidade de não generalizar assim todos aqueles, porque aí pararam um monte de ônibus e prenderam todo mundo. Ô Rita, sem a menor dúvida, isso é o que deveria ter sido feito, porque cada um deve responder na medida da sua culpabilidade, ou seja, da responsabilidade que tem. Mas se o julgamento fosse jurídico, mas ele é político. Ô Rita e Silvana, só para voltar ao relatório da PF, o relatório da PF trata também, mostrando como que essas pessoas que estavam acampadas na porta dos quartéis foram usadas e foi um uso calculado. Elas foram estimuladas, teve financiamento. Então, assim, essas pessoas que foram prejudicadas, não dá mais para elas apoiarem o ex-presidente Bolsonaro, não, porque elas foram usadas por uma tentativa de golpe que ele não teve coragem de dar. Ponto final nosso. Marcelo, mas que tragédia. Então, se a gente tem essa noção de que o julgamento é político, pelo amor de Deus, e essas pessoas que estavam ali e que entraram de gaiato no navio, não é possível, é uma coisa muito triste que nós estamos. Esse julgamento político, ele é quase que imoral. Ponto final nosso Conversa de Geração. Teve os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundinha, a defensora pública Silvana Lobo.